As irmãs princesas de My Little Pony, Celeste e Luna, são personagens que deixaram muitos fãs frustrados. E nem é por causa das personagens em si, mas por causa da sua história de origem, no caso, a falta dela. Pois é muito estranho como as governadoras de Equestria, que são duas das pôneis mais poderosas do desenho, têm uma história de origem tão escassa. E foi com isso em mente que em 2014 foi lançado o Diário das Duas Irmãs, que é um livro escrito pela Celeste e pela Luna para documentar o início das suas vidas governando Equestria. Só que esse livro tem tanta coisa errada que os fãs optaram por ignorar a existência dele. E por isso eu decidi ler e fazer um resumo bem resumido desse livro caótico. E bota resumido nisso, pois esse livro é bem parecido com aquele outro diário da Celeste e da Luna, só que do Equestria Girls. Pois o livro fica revezando entre as partes que a Celeste escreve e depois as partes que a Luna escreve. E assim como aquele outro livro, esse é tão desnecessariamente enrolador quanto. É sério, esse livro deve ter umas 5 ou 6 páginas apenas descrevendo a decoração de um castelo. Então eu quero resumir o máximo que eu posso para que vocês não morram de tédio enquanto assistem o meu vídeo. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Meripelial, não muito animada, pois hoje vamos ler essa obra literária que eu apelidei carinhosamente de furo de roteiro em formato de livro. O livro começa com a Celeste dando vários detalhes chatos sobre a coroação dela e da Luna, pois em um dia aleatório as duas irmãs foram chamadas pelos líderes dos unicórnios, Pégasos e pôneis terrestres para serem as novas governadoras da recém-descoberta Equestria. Recém-descoberta é uma ova, porque o Grogar já tinha dominado o lugar muito tempo antes disso. E esse livro revela uma coisa interessante, que a Celeste e a Luna não viraram princesas por serem da realeza ou algo do tipo, mas sim unicamente porque elas eram walicórnios, já que além deles serem poderosos, eles representavam todas as espécies de pôneis. Eu só não vou falar que isso não faz sentido porque eu vou dar o benefício da dúvida ao imaginar que nessa época outras espécies não eram tão próximas dos pôneis. Ou então eles não moravam em Equestria ainda, então eles imaginavam que Equestria seria uma terra habitada apenas por pôneis, por isso que eles escolheram as irmãs para representar justamente essa espécie. Mas ainda não faz sentido, porque dá a entender que elas foram as primeiras governadoras de Equestria, sendo que nesse vídeo aí eu provo como essa personagem possa ter sido a primeira. E eu sei que a gente tá gastando muito tempo nesse capítulo, mas ele só prova como os roteiristas da G5 não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Pois na G5 é revelado que a Princesa Celeste e a Luna vieram de Scarus. Então eu acho que se isso fosse algo tão relevante para a história de My Little Pony em si, mencionar a existência desse lugar teria sido importante nesse livro. Mas enfim, outros dois detalhes curiosos que esse livro apresenta é que o Starswill provavelmente é imortal, pois aqui ele é uma espécie de tutor das irmãs desde a literal fundação de Equestria. E sem contar que nos quadrinhos é mostrado que ele cuida delas desde que elas eram crianças. E lembrando que ambas têm mais de 2000 anos de idade. E também tem o fato de que as irmãs ganharam suas belas marcas já velhas, tanto que na sua coroação elas ainda não tinham. E o próximo capítulo tem um furo de roteiro monstruoso, pois essa parte do livro é sobre a construção do antigo castelo das irmãs princesas. Mas aqui diz que o castelo foi construído em cima da árvore da harmonia, sendo que ela só foi surgir depois que o Starswill e os pilares de Equestria se sacrificaram para conter o Pônei das Sombras. E a história desse livro se passa antes do Starswill fazer isso. Mas tem um detalhe realmente interessante sobre esse capítulo, pois a Luna, ao falar com a Mantícora que estava impedindo a construção do castelo, percebe que ela consegue entender o que ele fala, e descobre que eles estavam invadindo a casa dele durante a construção. E o terceiro capítulo é sobre a Luna fazendo uma pegadinha com a princesa Platínio, a antiga princesa dos unicórnios, pois ela zombou do fato das irmãs não terem marcas e por ela não aprovar a ideia do novo governo de Equestria, porque foi o pai dela quem concordou com esse plano. Mas a Luna admite que ela exagerou com a pegadinha e as duas viram amiguinhas. A única coisa realmente importante nesse capítulo é que o Starswill ensina para Celeste aquele feitiço inacabado do episódio A Cura do Mistério Mágico e aquele feitiço do pergaminho para viajar no tempo. O quarto capítulo começa com a Luna descobrindo a existência de zebras. E as zebras moram em uma parte da floresta de Everfree, usando um escudo de magia para evitar predadores. Vamos apenas ignorar o fato de que aqui nesse livro é dito que as zebras moram na floresta de Everfree, sendo que na verdade elas vêm de uma terra chamada Farazi. E nesse mesmo capítulo, a Celeste e a Luna fazem uma negociação com o Rei dos Grifos, que também estava irritado com a fundação de Equestria. A pergunta é por que elas ainda querem dar continuidade a esse projeto, sendo que claramente ninguém tá gostando disso. E o finalzinho desse capítulo é sobre as irmãs contando como Starswill ensinou para Luna a habilidade de mover as estrelas
e faz as irmãs se aperfeiçoarem na habilidade de viajar no tempo. O quinto capítulo, se eu pudesse, eu simplesmente ignorava completamente a existência dele, pois ele conta a história de quando o Coração de Cristal foi roubado por um dragão, que diz que o Coração de Cristal foi encontrado na caverna que ele mora, e que o Império de Cristal que havia roubado dele. Me dá um instantinho. Alguém deveria internar esse dragão, porque a Princesa Mori, a primeira princesa do Império de Cristal, foi quem criou o Coração de Cristal. Sério, depois desse capítulo eu fiquei com vontade de terminar a review por aqui, mas ainda temos mais chatice, quer dizer, capítulos para ler. E caso vocês estejam curiosos, o Coração de Cristal foi recuperado após a Celeste usar sua voz real para dar um sermão no dragão. Mas esta é a voz tradicional da realeza de Canterlot. É uma tradição falar usando o nós real quando nos dirigimos aos novos súditos. E assim eles celebram a primeira Feira do Cristal. O sexto capítulo tecnicamente é o último. Já já eu explico tecnicamente. Um dia as irmãs princesas acordaram e descobriram que Equestria estava mergulhada em escuridão, pois Starswill e os magos que levantavam o sol haviam esgotado toda sua mágica. E tá, essa parte dos magos tá certa. Mas aqui é citado que o motivo do Starswill ter barba branca é porque ele tentou mover a lua sozinho, mas acabou esgotando o resto de magia que ele tinha, sendo que ele tem barba branca antes mesmo das irmãs virarem princesas. Mas enfim, voltando à história, o Starswill pede para que as irmãs levantem o sol e a lua, pois como elas são alicórnios, a magia delas é mais forte, e elas não se esgotariam. Dito e feito, elas exerceram o trabalho e ganharam suas Curie Marks, e ainda conseguiram recarregar a magia do Starswill e dos outros mágicos. Esse foi tecnicamente o último capítulo, porque ainda tem um capítulo extra, que é apenas um compilado das lições de amizade que as Menicigas escreveram no Diário da Amizade. E fim! Essa foi a nossa review do Diário das Irmãs Princesas. Como eu disse, absolutamente nada nesse livro faz sentido. Além de que ele explica um monte de coisa, mas no final não explica nada. Tudo bem que ele aprofunda um pouco na história da fundação de Equestria e na relação do Starswill com as irmãs, mas é só isso. Tirando isso, são só um monte de coisas aleatórias e sem sentido, que poderiam facilmente serem resumidas em 1 ou 2 páginas, mas acabaram virando capítulos inteiros. E antes que vocês venham dizer que eu estou pegando muito pesado com o livro para crianças, esse livro claramente foi feito para os fãs, pois ele aborda um tema que justamente os próprios fãs estavam interessados. E como eu disse, esse livro tem muitas inconsistências e furos de roteiro, mas ele não é de todo ruim, pois ele é bem escrito, e ele revela uns detalhes que na própria série são bem bobos, mas que é interessante eles serem abordados nesse livro. E sim, eu fiquei um pouco chateada com esse livro não abordar mais sobre a origem das irmãs princesas, tipo onde elas nasceram, quem são os pais delas e etc. Mas tirando isso, se alguém que realmente trabalhou na série tivesse revisado esse livro, eu acho que ele seria extremamente competente. Mas isso não aconteceu, tornando assim esse livro um compilado de inconsistências. Mas então, o que acharam da review? Ou melhor, através dessa review você ficou com vontade de ler esse livro ou não? Pode comentar à vontade porque eu leio todos os comentários. Se quiser, você pode deixar o like caso tenha gostado do vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para que o YouTube sempre te avise quando eu postar vídeo novo. Muito obrigada, membros do canal, por serem incríveis e tchau, até os próximos vídeos!